Hag Sameach Purim! Você está comigo aqui no canal da Beit BHZ e nós vamos fazer aqui, passar para vocês hoje um bocadinho sobre o Megilá de Esther, ok? Mais tarde nós vamos ter a leitura do Megilá, mais à noite, e agora eu vou passar um pouquinho de história para vocês sobre o que aconteceu nesse Purim. Então vamos lá! E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você já é inscrito, muito obrigado por estar conosco. E a leitura do livro da Megilá, a leitura da Megilá, faz parte do ritual religioso de Purim. É um livro da Bíblia no qual não aparece o nome de Deus. A Megilá foi escrita na época do Segundo Templo, quando os judeus viviam em seu próprio país como súditos do Império Persa. Alguns historiadores dizem que o rei Assuero, Ahasverosh, era o próprio Xerxes, 485 a 465 antes da era cristã. E outros, entretanto, identificam como Artaxerxes, 465 a 425 antes da era comum. Entretanto, Rashi explica que Ahasverosh foi o sucessor do rei Ciro, Koresh, e que ele exerceu seu poder no final dos 70 anos que durou o exílio dos judeus na Babilônia. A Megilá de Esther original não tinha nenhum ornamento, porém, a partir do século XV, o cilindro sobre o qual se enrola o pergaminho foi feito de madeira fina, de marfim ou lavrado em prata. Existe também um grande número de Megilá ilustradas, sendo as mais antigas de origem espanhola, seguindo-se depois as Megilá italianas, século XVI, e entre os Sefaradim da Turquia, costuma-se presentear ao recém-casado com uma Megilá, com ornamentos de ouro ou de prata. De acordo com o Talmud, Baba Batra, capítulo 14, foram os homens da grande assembleia, a Anshe Kenet Hagedollah, que escreveram o livro de Esther. Segundo a opinião do exegeta Avraham Ibn Ezra, foi o próprio Mordecai que escreveu a Megilá, omitindo o nome de Deus de propósito por temer que o relato fosse traduzido pelos persas, que trocariam o nome do eterno Deus pela divindade pagã que o povo idolatrava. Depois de longos debates entre os doutores da lei, a Megilá foi incluída no cânone como livro sagrado, Talmud Megilá 7. Este livro constituiu-se como uma obra mestra pelo seu estilo, pela forma como foi narrado, um miraculoso acontecimento que deu origem à festa de Purim. Na minha opinião, apesar de o nome de Deus não ser mencionado para nada neste livro, este foi incluído no cânone pelos detalhes importantíssimos cerrados na Megilá, que tem um grande valor para o povo de Israel.
De fato, os judeus atuaram em defesa própria e que se abstiveram de qualquer proveito pessoal quando reivindicaram e se impuseram a seus inimigos mortais, segundo se lê no capítulo 9, 15. Porém, no despojo, eles não tocaram. A atitude de Esther também foi importante, pois com valor e coragem, e arriscando sua própria vida, apresentou-se diante do rei Ahasverosh, dizendo: se tenho que morrer, morrerei por meu povo. E ainda, quando disse: como poderei ver o mal que cairá sobre meu povo? Capítulo 8, 6. Temos que considerar o feito de Mordecai, que conservou incontaminada sua fé, vivendo na corte real, servindo de mentor à própria prima irmã e despertando nela a consciência judaica. Não deixou que desanimasse diante do perigo, custasse o que custasse, influenciou-a a salvar seu povo, dizendo: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Quem sabe não fosse destinada para uma ocasião como esta e que tenha sido designada ao rei. Capítulo 4, 14. Alguns críticos atribuem a história de Esther a uma origem pagã e se baseiam em que os costumes de Purim, ou seja, a troca de presentes, jogar sorte, etc., são de certo modo semelhantes à festa persa denominada Favardigan. E essa festa, que se celebrava por ocasião do Ano Novo babilônico, estava relacionada com o mito da luta do deus Marduk, que se assemelha ao nome de Mordecai, com Haman, que se assemelha ao nome de Haman. Porém, os eruditos, como Sayce Cassel, Jean Pen e Ros Hader, que abordaram o livro de Esther com mente aberta, certificaram a autenticidade do conteúdo da Megilá. Eis aqui a versão dada pelo historiador Jacó Rosenberg em seu livro The Book of Esther, The Life of Story. O Zoroastro, como ele diz o seguinte, abre aspas, o zoroastrismo, religião adversa aos ídolos e até certo ponto parecida com o monoteísmo, era a religião oficial da nação persa e sem dúvida continha características características idólatras. Haman tratou de impor o culto dos ídolos. Os judeus se impuseram, não obedecendo às leis do rei. Veja o capítulo 3:8, dando assim o mau exemplo. Haman decidiu então aniquilar os judeus, porém, antes de conseguir levar a cabo seu projeto, perdeu seu posto em consequência das próprias intrigas. Fecha aspas. O acontecimento de Purim repetiu-se de uma maneira ou de outra, muitas vezes na história do povo judeu, pois essa festa significou sempre a salvação dos judeus em qualquer parte de um perigo iminente. Por isso, existem muitos Purim locais festejados num só país ou numa cidade da diáspora. Então nós veremos algum desses Purim. O Purim de Adon, ou Purim El-Nasra, sucedeu na Argélia no dia 4 de Shevan, o ano 5301, ou 1541 da Era Comum, quando o rei Carlos V da Espanha, com a ajuda do navegante Andrea Doria, quis conquistar a Argélia, que na ocasião estava sob o domínio de Caid Aladdin Barba Vermelha.
Tão logo os espanhóis chegaram ao alto mar, houve um grande terremoto e todos pereceram. Os judeus, que temiam que os espanhóis os forçassem a converter-se ao cristianismo, se reuniram em oração e jejum junto ao rabino Shlomo Duran, atribuindo, portanto, a morte dos invasores a um milagre de Deus que ouviu suas preces. O Purim de Burguil. Burguil era o nome do capitão que conquistou a cidade de Trípoli, desterrando seu governador, Ali Pachá Karamanli. Os invasores maltrataram os judeus durante 2 anos de poder. Porém, no final, Ali reconquistou a cidade no dia 20 de Tabet, do ano 5.553, ou 1793 da Era Comum. E os judeus retornaram à tranquilidade. Perdão. Purim de Gumudjana, ou Purim dos Ladrões. Gumudjana era uma fortaleza perto de Edirne, Turquia, na qual viviam muitos judeus que eram acusados de ajudar um grupo de aproximadamente 5.000 bandidos que se escondiam nas montanhas para despojar os habitantes dos seus bens. O governador turco conseguiu prender todos esses bandidos e os judeus puderam provar que a acusação feita a eles era falsa e sem fundamento. Por isso, os rabinos daquele lugar instituíram o dia 22 de Elul, 5.546, ou seja, 1786 da Era Comum, para festejar como Purim. O Purim de Vidin, da Bulgária, instituiu-se para comemorar a salvação dos judeus por ocasião da enfermidade de Pasvad Oglu, governador dessa cidade, situada perto do Danúbio. Pasvad Oglu foi ferido de morte com uma espada envenenada. Ele, porém, tinha um médico judeu de sobrenome Kohen, que não era outro senão Ranram Bakshi, o grão rabino. Os maometanos atribuíram a este último o atentado contra a vida do governador, ameaçando de matar toda a população judaica, dividindo. Felizmente, o próprio Pasvad Oglu impediu a matança, declarando antes de morrer quem era o verdadeiro culpado e responsável. Por esta razão, foram instituídos os dias 9 e 10 de Resvan como dias de Purim, por esse acontecimento ocorrido no ano 5.565, ou seja, 1807, da Era Comum. O Purim de Tiberíades celebra-se em comemoração à salvação dos judeus em 1743, quando Suleiman Pachá, governador de Damasco, sitiou aquela cidade e os judeus que haviam tomado a defesa tiveram medo de serem aniquilados. Durante 83 dias de sítio, os judeus viveram em grande angústia e desespero, até que Suleiman Pachá viu-se obrigado a abandonar a cidade no dia 4 do mês hebreu de Elul, falecendo 3 dias depois. Por essa causa, os judeus de Tiberíades celebram o dia 7 de Elul como seu Purim. O Purim de Quios, ou Rios, ou Purim da Senhora. Há duas opiniões a respeito desse fato. Alguns opinam que ocorreu no ano de 1597, quando 500 soldados em navios de guerra enviados pelo rei Fernando I da Espanha chegaram a esta ilha para conquistá-la. Outros afirmam que isso aconteceu em 1820, durante a Revolução dos gregos contra os turcos. Uma mulher hebreia que vivia perto da fortaleza turca colocou pães num forno aceso e tirou de lá algumas brasas
de carvão e as colocou nos canhões, fazendo-os explodir. O grande estampido aterrorizou desta forma os rebeldes. Os turcos aproveitaram a oportunidade, dominaram os gregos, atribuindo essa vitória à mulher que, junto com todos os judeus dessa cidade, conseguiu grandes honrarias e méritos por parte das autoridades. Por isso, os judeus de Quios celebram seu Purim em 11 de Iyar. O Purim dos cristãos, ou Purim das bombas, festeja-se o Purim de Elul para recordar a salvação dos judeus sefaraditas residentes em Marrocos. Segundo a história, o rei Sebastião de Portugal desembarcou em Alcázar Quibir, ou seja, Marrocos, com suas tropas para ajudar ao pretendente Mulhan Jamid, que havia sido destituído pelo povo. O triunfo do rei Sebastião fez com que a comunidade judaica ficasse muito apreensiva, já que essa temia ser convertida à força pelos conquistadores portugueses. Mas no final, o rei foi derrotado e os judeus instituíram esse dia para comemorar o seu Purim. Em Tetuan chama-se de Purim dos cristãos e em Taguer chama-se Purim das bombas. Purim de Nardona aconteceu no ano 1236 da Era Comum, nessa cidade situada na fronteira entre a França e a Espanha, quando um judeu, no meio de uma discussão com um vendedor de peixe gentio, bateu-lhe com tanta força que esse faleceu em consequência dos golpes recebidos. A multidão cristã aproveitou-se desse incidente para invadir e saquear os judeus, particularmente a casa do rabino Meir Ban Yitzhak, levando seus livros. Porém, o governador da cidade, Dom Emeric, que se encontrava ali, proibiu o saque e fez com que devolvesse os livros, todos pertencentes, inclusive livros do mencionado rabino. Assim, os judeus encontraram um protetor em Dom Emeric e festejaram seu Purim em 21 de Adar. Purim de Saragoça é celebrado nos dias 17 e 18 de Shevat pelos judeus oriundos de Saragoça, cujos descendentes residem atualmente em Istambul, Izmir, Jerusalém, Salônica, etc. Há diferenças de opinião com respeito à época e ao reinado no qual o milagre aconteceu. Alguns opinam que sucedeu no ano 1380 da Era Comum, durante o reinado de Pedro IV, e outros que foi no ano 1420 da Era Comum, na época de Afonso V, rei de Aragão. Segundo seus costumes, os judeus dessa cidade recebiam o rei carregando os rolos da Torá através das ruas. Os rabinos daquele tempo opinavam que tal fato constituía-se numa profanação destes rolos sagrados, que bastaria levar os estojos vazios. Inteirando-se desse procedimento, um judeu convertido chamado Marcos denunciou o engano e considerou-se então uma irreverência ao rei, que resolveu verificar o fato naquele dia de sua visita à comunidade judaica. O Shamash, o servidor da sinagoga, que era um homem tzadik, justo, viu em seus sonhos o profeta Elias, que dizia: levanta-te, coloca os rolos da Torá dentro dos estojos. E assim fez, sem revelar nada a ninguém. No dia seguinte, quando o rei mandou examinar de surpresa os estojos, encontrou os rolos dentro, condenando à morte o traidor. Purim de Pávoda. Cerca do dia 11 de Sivan, celebra-se um dia de 11 de Sivan para comemorar a salvação milagrosa dos judeus, do grande incêndio ocorrido pela cidade no ano de 1795 da Era Comum. Esse acontecimento está relatado no livro de Leshon Esh, escrito pelo rabino Rafael Fitz. O Purim de Firenze, ou Florença,
Celebra-se no dia 27 de Sivan, para comemorar a salvação dos judeus, de serem aniquilados por uma multidão de cristãos fanáticos que desejavam exterminar toda a comunidade judaica daquela cidade. Isso sucedeu no ano 1790 da Era Comum e foi o bispo da cidade que impediu o massacre. Purim do Cairo, do ano 1524. Ahmed Shaitan Pasha, governador do Egito, prendeu 12 personalidades da comunidade judaica do Cairo, exigindo uma grande soma de dinheiro como resgate. Além disso, ele declarou que mataria todos os judeus dessa cidade quando saíssem do banho. Porém, felizmente, nesse preciso momento, foi assassinado por um dos seus súditos. Em comemoração a esse milagre, os judeus do Cairo festejam seu Purim em 28 de Adar. Purim de Rhodes. No ano de 1840 da Era Comum, os judeus da ilha de Rhodes foram acusados pelos gregos, sob domínio turco, de haverem matado um menino grego na véspera da festa de Pessah. Os gregos fizeram isso para vingar-se dos judeus que competiam com eles no comércio de esponjas. O governador turco de Rhodes prendeu vários judeus, encarcerando-os e torturando-os. Enquanto isso, o menino apareceu, e são e salvo, na ilha de Kira. Quando tal fato foi comunicado ao sultão Abdul-Medjid, ele destituiu o governador turco da ilha, proclamando um edital no qual especificava que o crime ritual carecia de fundamento, ocorrendo isso no mesmo dia 14 de Adar. Os judeus de Rhodes festejam um duplo Purim. Purim de Shiraz, ou Purim de Moed Katan. No século XIII da Era Comum, um judeu chamado Abu el-Hassan Shohet, o que degolava o animal segundo o ritual, e açougueiro na cidade de Shiraz, Pérsia, suspeito de haver vendido carne taref, imprópria para o consumo humano, segundo o ritual, na véspera de Rosh Hashanah, foi destituído de seu cargo pela comunidade judaica. Abu el-Hassan, querendo vingar dos seus correligionários, caluniou junto às autoridades, acusando-os de haverem cometido crimes contra a lei islâmica, abraçando ele próprio a fé muçulmana. Os maometanos, indignados, ameaçaram de morte os judeus caso não se convertessem. A comunidade judaica encontrava-se em grande angústia, porém, antes de sua morte, Abu el-Hassan confessou todas as suas declarações contra os judeus eram falsas. Assim, os maometanos permitiram aos judeus manterem sua fé. Por isso, os judeus de Shiraz celebram seu Purim no dia 2 de Sivan. Purim de Sharif. Os judeus da cidade de Trípoli celebram essa festa pela salvação que tiveram em 1705 da Era Comum, quando o governador de Tunis sitiou a cidade, ameaçando matar toda a população. Aconteceu então um grande milagre, através de uma epidemia que se alastrou nas fileiras do exército inimigo, obrigando o governador a abandonar o sítio. Este Purim é chamado de Purim falso, para diferenciá-lo do Purim de Esther, e é celebrado em 24 de Tebet. Ainda tem mais detalhes no livro Otsar, Israel, no tomo 8. Esses foram alguns dos Purims celebrados, onde muitos judeus foram salvos milagrosamente. E nós começaremos fazendo as leituras de Megilá de Esther, nessa data hoje, às 18 horas e 30 minutos. Muito obrigado por estar conosco aqui na Beit BHZ. Muito obrigado por nos prestigiar. Hag Purim Sameach. Que o Eterno te abençoe com bênçãos completas, com todas as sortes de bênção, com todas as sortes
de alegria, com todas as sortes as quais você merece. Muito obrigado por estar conosco. Hag Sameach Purim!